Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Pode sentar no seu lugar e ficar à vontade, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens. Eu já estava até com pressa de terminar aquela primeira série de mensagens que nós começamos no início do ano. Nós começamos a falar sobre transformação, porque este ano é um ano de mudanças. Na verdade, sempre nós precisamos passar por mudanças. Mas tem um tempo assim na vida da gente, esse tempo ele se repete, ao longo dos tempos, que onde o Senhor, assim, ele quer fazer umas mudanças meio radical mesmo, umas mudanças meio forte. Não é? Então, eu não sei como é que é na sua casa. Eu cresci numa casa onde a minha mãe volta e meia gostava de mudar as coisas. Então, sei lá, semanalmente ela mudava uma coisa de lugar, botava uma coisa nova, mudava uma planta de lugar, mas tinha dias que eu chegava em casa, meu irmão, estava tudo diferente. O sofá estava no outro lugar, a TV estava no outro lugar, a geladeira estava no outro lugar. Dona Sara era inspirada por essas coisas, E eu entendo assim que assim como minha mãe fazia aqueles dias de uma mudança assim geral na casa, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo desse na nossa vida, de fé, na nossa vida congregacional no campo, que eu pastorei o Campo 201, na congregação aqui que eu pastoreio, que é a congregação sede, com certeza também nas nossas vidas, pessoal, familiar e aí por diante, minha esposa já está experimentando uma mudança positiva, Todas as mudanças são boas, só que umas geram uma sensação agradável, outras geram uma sensação desagradável, Uma das dores dela, quando ela casou comigo, veio morar para cá, ter ficado longe da família dela. E a gente sabe que a mulher é mais apegada à família do que o homem, não é verdade? Geralmente, quando a gente casa, a gente acaba indo mais na casa da família da esposa do que na casa da nossa família, porque a mulher realmente é mais apegado, não é a sua parentela, até porque a Bíblia diz que é o homem que deixa pai e mãe. Não sei por que não falou que é a mulher que deixa, acho que tem algum mistério aí que eu não entendi direito ainda. Na verdade, tem muito mistério que eu não entendi direito ainda, Esse é um deles. Então, e a irmã dela vem para cá, como ela falou, então mudanças, o Senhor, Ele quer fazer mudanças grandes na sua vida, Ele quer fazer mudanças poderosas na sua vida, talvez mudanças que você vem, que você vem atrasando, que você vem retardando, que você vem deixando para depois, e nesse aspecto eu acho que Deus falou assim, chega, eu vou mudar geral. Você está me entendendo? Não é? Ou vai, ou vai. Aleluia. E como eu estou orando em função de tudo que está acontecendo, e de todas as palavras proféticas que a gente já viveu aqui, pelo menos no meu tempo de pastor aqui, essa é uma que está, rapaz, que já começando. Você está me entendendo? Tem outros que não começaram começando, esperou um tempo, essa aí já começou começando, E uma das coisas que o Espírito colocou no meu coração é o porquê que Ele quer operar as mudanças que Ele vai operar. Eu sei as mudanças que Ele já operou, eu sei as mudanças que Ele está operando na minha vida e naquilo que está dentro do meu domínio de percepção, não é? Às vezes a sua vida não está no meu domínio de percepção e está acontecendo mudanças, mas eu não sei as que ainda vão acontecer, mas eu creio e sei que elas virão, não é? E eu tenho a certeza que todas as mudanças, elas vão colaborar para o nosso bem, para o nosso crescimento, porque elas vão permitir uma transformação que Deus quer fazer na nossa vida, amém? E eu orando em relação a isso, pensando, me conectando com o Senhor em pensamento, eu gosto de gastar bastante tempo nisso, durante o dia, e o Senhor me trouxe algo no meu coração, não é? E eu discerni que o propósito das mudanças que já aconteceram, que estão acontecendo e que virão, é para que cada um de nós, como membros do corpo de Cristo,
nós possamos viver a plenitude do reino de Deus, a plenitude do que o reino de Deus tem para nós. E por isso que o tema dessa mensagem aqui, não é, além de dizer para você que esse é o foco, que esse é o objetivo, esse é o porquê, te ensinar a aproveitar o benefício dessa mudança. Se você aceitar as mudanças, se você se render às mudanças, se você suportar, né, com fé, esperança e amor, todo esse processo de mudança que você já entrou ou ainda vai entrar, você então vai poder viver de forma plena aquilo que o Senhor tem para você no reino dele. Só que você tem que saber como fazer isso, não é verdade? Então, o objetivo dessa mensagem aqui, dessa série de mensagens que nós vamos ministrar, é te ajudar a você aproveitar essas portas que se abrirão, não é? Lembra de Pedro? O anjo abriu a porta da cadeia, ele não saiu, ficou lá sem saber o que fazer. Aí Deus mandou: volta lá, anjo. Tu abriu a porta, Pedro não saiu, volta lá e leva ele embora. Aí o anjo teve que voltar e levar o Pedro embora ainda. Pedro não quis sair. Então não tem que dizer que está com a porta aberta. Não, na verdade, está. E agora? O que eu faço? Não é? O que a gente faz quando a porta abre? Tem gente que não sabe o que fazer, não é? E perde a oportunidade. Quantas oportunidades você já não deve ter perdido na sua vida, porque na hora que a coisa aconteceu, você não soube o que fazer, porque não se preparou para aquele momento e, não é, passou. Não é verdade? Então, o meu objetivo é esse, e também não é através dos princípios e das revelações que nós vamos aprender aqui, não é? Eu não sei ainda quais são as mudanças que virão, mas vai abrir a minha mente e a sua mente para algumas mudanças que nós vamos precisar fazer para que possamos, de fato, viver a plenitude daquilo que Deus tem no seu reino para nós, amém? Quem quer viver a plenitude do reino de Deus na sua vida aí? Aleluia. Vamos lá então, vamos começar lendo o texto de Colossenses, no capítulo 1, do versículo 13 ao 14, eu vou ler na Almeida, Revista Atualizada, Colossenses 1, do 13 ao 14, diz assim, ó, Colossenses 1, capítulo 1, versículo 13 e 14, eu vou ler na Almeida, Revista Atualizada, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Quem crê nessa palavra aí? Amém. Que você estava sobre o domínio e o controle do império das trevas, e Jesus, ele te transportou. Quando eu leio esse texto aqui, eu imagino o que aconteceu com Filipe, quando Deus transladou ele, não é, lá daquele momento, ele, quando saiu da água, tinha recém-batizado o etíope, e ele apareceu em outro lugar. Então eu creio, né, nesse milagre, né, que quando nós cremos no nosso coração que Jesus ressuscitou dos mortos, e com a boca confessamos que Ele é o nosso Senhor, e porque cremos, decidimos nos batizar, então somos salvos, nós somos então transportados, né, como um ato milagroso de Deus, e nós saímos imediatamente do domínio, do controle, do império das trevas, e somos transportados para o reino do Filho do seu amor, né? É o reino de Deus, né? É o reino de Deus, aonde nós temos a redenção da nossa vida e a remissão dos pecados. Somos limpos
e somos preparados para algo maravilhoso, né? Então, nós temos que aprender, já que fomos transportados, já que estamos no reino do Filho, do amor do nosso Pai que está no céu, nós precisamos aprender a viver a plenitude desse reino, amém? Irmãos, o reino de Deus, né, existe muita confusão entre o que de fato é o reino de Deus, né? O reino de Deus é algo muito complexo, né? É difícil de definir o reino de Deus. Por quê? Porque é algo que escapa na sua essência a nossa compreensão, não é? Nós temos sinais que mostram que o reino de Deus é chegado entre nós, sim ou não? Né? Jesus disse para os discípulos de João, que foram perguntar para ele se ele era aquele que deveria de vir, ou se, né, que tinha que esperar outros. Ele falou assim: a mensagem está sendo anunciada, os mortos são ressuscitados, os enfermos são curados, os endemoniados são libertos de demônios, e é chegado entre vós o reino de Deus. Ou seja, ele já está acessível. O reino de Deus está já há milhares de anos, não é? Acessível a cada um de nós, não é? Mas o reino de Deus é algo muito complexo. O reino de Deus, ele escapa o nosso entendimento, o nosso discernimento. Tem aspectos, sim, que a gente consegue entender, não é? Mas o reino de Deus, ele vai muito além do reino físico e temporal. O reino de Deus existe antes de Deus criar o mundo visível, o mundo regido pelo tempo, o mundo material, e ele vai muito além do mundo material, né? O reino de Deus, ele é eterno. O reino de Deus nunca acabará, não é verdade? As coisas as coisas no reino material, elas acabam, não é verdade? Sim ou não? Eu estou acabando, você também está acabando. Ontem nós tivemos a ceia ministerial, depois saímos para fazer um lanche, aí na volta eu fui de carona com o pastor Alberto e com a pastora Cris. Aí na volta eu falava: pastor Alberto, eu estou começando a sentir os efeitos da veieira. Até uns tempos atrás eu não sentia, não é? Às vezes vê aquela pessoa que fala: estou com umas dor aqui, eu estou com 40, mas não estou sentindo dor nenhuma, estou top das galáxias ainda. Você está entendendo? Mas eu confesso para os irmãos que o negócio já está começando a dar os sintomas. Você está me entendendo? Né? Hoje de tarde estava arrumando a Kombi lá, colocando os bancos da Kombi, carreguei os bancos da Kombi lá sozinho. Tem um lá, o primeiro ali, é pesadão, difícil de carregar sozinho, carreguei sozinho. Rapaz, depois eu tive que deitar assim, ó, no reto, assim, para dar uma... Eu falei: rapaz, estou velho mesmo, entendeu? Não é? Vou ter que começar a fazer pilates. Sabe que pilates é coisa para velho, não é verdade? Se a pessoa pensou em fazer pilates, é porque ela já está sentindo as dores da veieira. E sinto eu, né? Então tudo acaba, né? Tudo acaba. No reino material, no reino temporal, né? O reino de Deus, ele, então, vai muito além disso, porque ele é eterno. O reino de Deus também é muito mais abrangente do que a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Muitas pessoas entendem que o reino é a igreja, e a igreja é o reino. Não é. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é eterno, a igreja não é eterna. A igreja teve data para iniciar, e ela iniciou na grande comissão, e a igreja, ela tem data para terminar, ela vai terminar, e tomara que ela termine logo, meu irmão, porque não sei para você, mas para mim essa igreja dá um trabalho. Você está me entendendo? Não que eu não gosto do trabalho, é que a expectativa de me encontrar com o meu Senhor é muito melhor, né? O apóstolo Paulo falou isso: para mim era melhor que eu já fosse para o Senhor, mas para vocês é melhor que eu fique. Você está me entendendo? Então ele disse: eu vou ficar mais um tempo por aqui. Então, que o Senhor venha logo, né? A Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. Nós temos que ansiar de verdade por este momento, por esse tempo da vinda dele. Amém? Não é? Eu não creio que ele venha na minha geração, isso é uma fé particular minha, você não precisa crer igual eu, não é? Mas eu olhando para a noiva, eu acho que a noiva não está pronta ainda para encontrar com o noivo, né? Aí o noivo fica esperando a hora certa,
não é? Fica esperando a noiva se aprontar. Porque, biblicamente, é a noiva que espera o noivo e não o contrário. Então, o Senhor ele tem que esperar a noiva ficar pronta, e depois que ela ficar pronta, ela fica esperando para ele vir, não é? A noiva ainda tem que passar por um bom tratamento de beleza. Então, o propósito do reino de Deus é muito mais abrangente do que o propósito da igreja. O propósito do reino de Deus é eterno, o propósito da igreja não é eterno. Nós estamos, né, no tempo da remissão, né, nesse tempo de resgate, nós estamos sendo resgatados, os perdidos têm que ser resgatados. Então, essa é a grande obra da igreja, mas o reino de Deus ele é muito mais abrangente do que isso, não é? Essa é uma grande verdade. E viver, então, a plenitude do reino de Deus é a vontade de Deus para nós, porque ele nos transporta, né, do reino, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor, não é? Por que um rei bom governa? Para o bem do seu povo. Por que um pai bom também governa? Para o bem, não é, dos seus filhos. E nós somos povo de um rei e somos filhos de um pai que é rei, né? Nós somos filhos do rei. Olha que maravilha, né? Então, ele exerce, né, nós usufruímos do reino e usufruímos da paternidade dele, né? Eu gosto de ver, por exemplo, né, hoje nós estamos morando numa casa melhor do que a gente morava antes, e eu gosto de ver os benefícios que, por exemplo, a minha filha e a minha esposa podem ter, né, dessa casa que a outra não dava. Eu me alegro nisso. Você está me entendendo? Não, hoje minha filha pode ter um cachorrinho, que antes ela não tinha. Hoje ela pode ter uma piscininha para ela tomar banho, ali nos dias de calor, antes não tinha espaço, não podia. Você está me entendendo? Então, tem coisas que hoje ela pode usufruir, que para mim é uma alegria. Então, se o Senhor nos deu algo, preparou algo para nós, nos tirou de um lugar e nos colocou em outro lugar, é porque, de fato, Ele quer que a gente aproveite a plenitude desse lugar, que é o reino dos céus, que é o reino de Deus. E o Senhor, Ele ainda nos deu as chaves do reino dos céus, não é? Então, nós temos as chaves, não é só uma chave, são as chaves. Então, quer dizer, nós temos total liberdade para acessar todas as áreas do reino dos céus, né? Nós temos liberdade, não é? Sabe que filho, principalmente quando é pequeno, ele tem toda a liberdade com os pais, não é verdade? Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ser como criancinha, para a gente ter toda a liberdade no reino dos céus. O Senhor, então, quer que nós, de verdade, possamos usufruir todas essas coisas, né? Então, a expectativa dele, como soberano desse reino e como nosso Pai, é que, de fato, nós possamos, nos dedicamos para usufruir a plenitude de tudo aquilo que Ele preparou para nós no reino do Filho do seu amor, não é? E entende? E para o Senhor nos transportar, sabe, não foi uma coisa assim fácil para Ele. Ele teve que dar o seu único filho para que a gente pudesse ter esse direito. Ele fez um sacrifício, não é? Então, eu imagino você que é pai, você que é mãe, né, você que mantém uma casa, você sabe o sacrifício que você faz para manter uma casa. Sabe ou não sabe? Né? Muitas vezes, né, o seu filho não tem nem ideia do que você passa para manter né, a conta de luz, a conta de água, a conta de internet, as coisas que precisa por uma casa, e são tantas coisas que, sabe, quem só usufrui não percebe daquilo, quanto custa aquilo, não é? A pessoa não se preocupa em ter que comprar o papel higiênico, em ter que comprar o cotonete, em ter que comprar um cortador de unha, em ter que comprar, o que mais que precisa dentro de uma casa? Uma faca, um garfo. E como quando a gente vê que isso é importante, quando a gente não tem. Não tem. E tem que comprar.
Né? Vai no mercado e vê um pacotão de papel higiênico, você vê. Não é? Quem olha não está nem aí. Você fica olhando lá, né? Porque aquilo tem um custo para você. Né? Quantas coisas você abre mão, eu estou falando das coisas pequenas. Não é? Se você paga a prestação de uma casa, você paga um aluguel, né? Todo mês, né? A comida, a carne, o palito de fósforo, sabe? Tudo tem um custo. Então, geralmente, a gente não sabe assim, o preço, né, que as pessoas pagam para que a gente possa ter essa estrutura que nos protege, que nos dá segurança, que nos abriga, uma estrutura através da qual toda a nossa necessidade é suprida, não é? Isso tem um custo. Para o Senhor, para o nosso Deus, nosso Pai, isso também teve um custo alto. Ele diz que Ele pagou um alto, um bom preço. Agora imagina, né, todo esse custo, todo esse sacrifício, todo esse trabalho, aí vê a gente não aproveitando as coisas, não valorizando nessa condição que temos de termos sido transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Né? Então, às vezes não cuida das coisas. Vamos trazer para dentro de casa, né? Aquele filho que não cuida das coisas, aquele filho que não zela pelas coisas, não é? Você fica feliz às vezes, né, que você acabou de pagar a prestação, se livrou de uma, o filho vai lá e quebra, tem que comprar de novo. Aí você, meu Deus do céu. Aí o filho não entende, mas por que ficou tanto bravo? É só comprar outro. Dá vontade de dizer assim, ô filho do capeta, é só comprar outro, é. Porque as coisas têm um custo, não é verdade? Né? Às vezes aquele filho, aquela pessoa que tem aquela preguiça em cuidar das coisas e desperdiça, e deixa jogado num canto, e não cumpre as suas responsabilidades, sabe? Isso fere o coração daquele que pagou o preço por aquilo. E o reino de Deus é assim. Né? Que como é que negócio, a gente está no tempo da graça. Quando a gente, para quem recebe a graça é de graça, mas para quem dá a graça, rapaz, não é de graça. Não é? Você vai lá em casa, você pode beber água de graça, você pode usar o papel higiênico de graça, você pode tomar café de graça, não é? Você pode até comer de graça, se tiver comida. Para mim não foi de graça. Você está me entendendo? Tem um preço. Né? Então, a expectativa do Senhor é que, sabe, não é simplesmente que a gente pense assim, não, eu tenho direito, e a hora que eu quiser eu vou usufruir desse negócio aqui. Mas agora não estou me sentindo preparado, agora eu acho que não está na hora ainda, eu tenho tempo, eu vou deixando para depois, só que aquilo tem um custo. E o custo não é abaixo, o custo é um alto e um bom preço. Então, essa é a expectativa dele como rei, dele como pai, que você deseje viver a plenitude do que o reino tem para te oferecer. E o reino, de forma geral, ele tem duas coisas para nos oferecer. Ele tem privilégios, mas ele também tem deveres. Ele tem privilégios e ele tem deveres, não é? Então, viver a plenitude do que o reino nos oferece, não é? É olhar para a nossa vida, para a nossa caminhada no reino de Deus e pensar assim, cara, qual deveres que eu já deveria ter assumido e ainda não assumi, e quais os privilégios que eu já deveria estar vivendo e não estou vivendo.
né? Isso é muito importante. Nós temos esse discernimento aí. Então, o Senhor que tem essa expectativa em você, não é? E como o propósito das mudanças é exatamente que você viva essa plenitude, né? A motivação, então, tem que ser qual? Por que você vai mudar? Qual é a grande motivação da sua vida? É que você faça o sacrifício da mudança para que você possa viver a plenitude de tudo, fala assim, tudo, que o reino de Deus tem a te oferecer. E Ele tem a te oferecer deveres, responsabilidades. E Ele também tem a te oferecer privilégios maravilhosos. É ou não é verdade? Sim ou não? Não é? Sabe, o reino de Deus, ele é grande. Então, o reino de Deus tem muitos privilégios. Mas o reino de Deus também tem muitos deveres. Você está me entendendo? Na casa que eu morava tinha um banheiro, essa que eu moro agora tem mais. Então agora não tem mais aquela correria, rapaz, tem que ir no banheiro, chega lá e está sendo usado. Está sendo usado um, vai para outro, está sendo usado outro, vai para outro. Mora 3 pessoas lá em casa, tem 3 banheiros. Dificilmente vai dar congestionamento, só quando tiver visita. Você está entendendo? Cara, é um privilégio. Rapaz, mas limpar 3 banheiros. Olha aí, Deus falou com a irmã. Tirar a sacolinha de 3 banheiros. Meu irmão, sustentar papel higiênico para 3 banheiros. Oh, Jesus. Rapaz, eu me lembro do dia que eu fui comprar lâmpada para aquela casa, me deu uma angústia. Eu falei, meu Deus do céu. Casa que eu morava, 6 lâmpadas, resolvia ela inteirinha. Rapaz, comecei a contar as lâmpadas, meu irmão. Falei, rapaz, vou colocar um tanto de lâmpada no mês, um tanto. Não tem todas as lâmpadas que tem que ter lá em casa ainda, mas eu acho que até março eu coloco as lâmpadas tudo. Tem que colocar as prestações. Meu Deus do céu, vai ter lâmpada naquela casa lá. É um privilégio. Mas também tem um custo, não é verdade? Não é? Esse dia eu estava em casa, eu pensei, rapaz, vou ler. Fazia dias que eu não usava a sacada lá de casa lá. Aí eu falei assim, cara, eu vou ler Bíblia. Eu estava lendo Bíblia no escritório. Eu falei assim, rapaz, sabe uma coisa? Eu vou ler Bíblia lá na sacada lá. Entrei na sacada, eu olhei assim, eu não vou mais ler Bíblia aqui, eu vou fechar a porta. A Lara tinha feito, a Lua, que é dentro da Lara, tinha feito uns 3 cocô ali. Eu falei, rapaz, eu tenho que juntar esse cocô, porque eu não vou aqui no meio da merda, né, mano? Lendo Bíblia, né? Aí eu ia sair, você falou comigo, ó, o dever, já voltei, juntei o cocô, dei uma limpada, e depois eu fui usufruir. Primeiro o dever, depois o privilégio, não é? O reino de Deus é assim também, amém? Mas entenda uma coisa, uma pessoa que busca só os privilégios do reino, ela acaba vivendo à margem do reino de Deus e não usufrui de forma plena os direitos que Deus dá para ele. Então, olha só, você foi transportado para o reino, mas você pode sim integrar bem ao reino de Deus, e você também pode não se integrar ao reino de Deus, né? Você pode, como muitas pessoas, isso acontece em todos os lugares, e óbvio que na igreja vai acontecer. Na sua família, tem alguém que quer só o privilégio e rejeita o dever? Sim ou não? Tem, toda a família tem. Com certeza. Não é? No seu trabalho, tem alguém que foge dos deveres, mas é o primeiro da fila nos privilégios? Tem ou não tem? Sempre tem os folgados, meu irmão. Tudo que é lugar tem. Você não vai se livrar desse tipo de gente nunca. Entendeu? Meu irmão, é quase que onipresente, que nem Deus. Não é? Rapaz, né? Sempre vai ter alguém assim. Com certeza na sua célula também tem. Não é verdade? Meu irmãozinho sempre fura a escala do lanche. Tem ou não tem? Tem. Né? Fala assim, hoje eu não tenho. Ele fala assim, hoje eu não tenho. Dá vontade de dizer assim, hoje? Eu nunca tenho, cara de pau. Né? Aqui não, né? Então na célula também tem aquela pessoa que, né, ela nunca pode, nunca faz, ela quer só o
Privilégio, nunca compartilha, tem. Na minha células tem também. Tem. Sempre tem. Entendeu? Mas se não tivesse, eu ia convidar a meia dúzia para ir para lá para ter, para não fugir à regra. Mas já tem. Fica tranquilo. Pode ficar sentar aí. Beleza? Mas essa pessoa que quer só os privilégios, ela acaba se colocando, ninguém coloca ela acaba se colocando à margem da família. Não é verdade? Né? À margem da célula, à margem, né, da empresa que ela trabalha. E quem está à margem já está na divisa, para sair é um pulo, para sair é fácil. Não é? O nosso trabalho é integrar para que a pessoa lá entre, né, mais para o miolo do reino de Deus. Né? A margem, quando a gente fala de cidade, é periferia, não é verdade? Né? O entorno da cidade é região periférica da cidade. Você em Curitiba aqui, você quer morar no miolão da cidade ou quer morar na periferia? Né? Se você puder escolher, dificilmente você vai escolher a periferia, não é? Mas no reino de Deus você pode escolher, olha que interessante. Né? Talvez aqui em Curitiba, você não tenha a condição de acessar todas as áreas e os privilégios que essa cidade pode te oferecer. E, meu irmão, você que nasceu aqui, você não sabe o privilégio que você tem no Brasil. Entendeu? Rapaz, Curitiba é uma cidade que nos dá muitos privilégios que outras não dão. Você não vai ter isso em Porto Alegre, você não vai ter isso em Florianópolis, você não vai ter isso em São Paulo, você não vai ter isso em BH, você não vai ter isso em lugar nenhum. Os privilégios que tem aqui, né? As coisas que você pode usufruir aqui. Você está me entendendo? Né? Mas talvez você não consegue, você não tem a condição de ter um acesso, você tem a liberdade de ir, mas não tem a condição de ir, porque tem que pagar. No reino de Deus é de graça. Né? Você pode acessar, desde que você, como em qualquer família, você esteja disposto a assumir, não é, os seus deveres, as suas responsabilidades. Mas quem não quer, acaba ficando à margem. Quem fica à margem, não usufrui de tudo. Não usufrui. Né? Não tem a iluminação pública boa que tem nos outros lugares, não tem a segurança que tem nos outros lugares, não tem as praças bonitas que tem nos outros lugares, não é? Eu vou ligar para um vereador que eu conheço e vou reclamar dos cuidados da Praça Esmeralda. É pertinho da minha casa, mas é uma praça mal cuidada. Fala, rapaz, sacanagem, mano. Só porque é no Xaxim? Não é? Eles têm que cuidar dessa praça aqui também. Tem ou não tem? Tem. Eu vou reclamar com ele. Não tive tempo de ir lá no escritório dele. Na hora que for, já está lá na minha lista. Eu vou reclamar dos cuidados. Moro do ladinho da praça. Às vezes vou lá, dar na praça aquele mato alto, dá uma coceira nas pernas. Falei, pô, por que os caras não cortam esse negócio? A gente está pagando imposto. Paga ou não paga? Dá para exigir ou não? Sim. Claro. Você está me entendendo? Tem que exigir os privilégios. Mas a gente sabe que, né, quanto mais para eles pobre é o lugar, menos eles fazem o que tem que fazer. Mas no reino de Deus não tem isso. Você pode acessar. Você só não vai acessar se você não quiser. Não é? João 1,12. O que diz lá? Porém, alguns creram nele e o receberam, e a eles ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Né? Essa palavra aqui é exousia. O interessante é que essa mesma palavra aqui, que aqui é traduzida por direito ou poder, aqui no texto que nós lemos, ele nos libertou do império. Fala assim, império. Olha só. É a mesma palavra no grego. Essa palavra império, no grego, é exousia. Essa palavra direito ou poder, em João 1,12 também é exousia. O que ele fez na sua vida? Ele tirou a exousia da sua vida da mão do imperador das trevas, te transportou para o reino do Filho do amor dele, e pegou essa exousia, esse poder, essa autoridade, esse direito
sobre a sua vida estava na mão do diabo e colocou na mão de quem? Na sua mão. É a mesma palavra. O diabo tinha um controle sobre a sua vida. Agora ele coloca esse controle sobre a sua mão, na sua mão. O diabo tinha um poder sobre a sua vida. Agora ele coloca esse poder na sua mão. O diabo tinha uma autoridade sobre a sua vida. Agora ele pega e ele coloca essa autoridade na sua mão. Para quê? Para você ficar à margem do reino do céu? Para você viver na marginalidade do reino de Deus? Descumprindo princípios? Um infrator? Né? Se você for lá para aquelas meninas lá perto do contorno, lá, você pode cometer infração, não vai ter ninguém para te ver lá. Mas vai cometer a mesma infração lá no Batel para você ver. Vai estacionar em lugar proibido lá no Batel. Na hora, velho, você é multado. Você nem vê o guardinha, mas o guardinha te viu, não é verdade? Na hora. Vai dar cavalinho de pau lá não sei aonde, ninguém te vê. Vai dar cavalinho de pau lá na área calma do centro de Curitiba. Você vai preso. Então, quem quer viver em delitos, quem não quer cumprir princípios, cumprir mandamentos, se coloca onde? À margem. Só que Deus está vendo. Deus está o quê? Deus está vendo. Os mais antigos vão lembrar daquele, né? Cuidado, mãozinha com que pega. Senhor lá no céu está olhando para você. Rapaz, eu saí assombrado das escolinha dominical. Fui para a escolinha dominical, saí com medo. Meu Deus do céu. Peguei trauma, não quero mais esse negócio, não. Tá doido, era um filme de terror daquela época. Cuidado, mãozinha com que pega. Então, não é? Entenda, eu estou falando isso para você entender que, além de ser um direito de você viver a plenitude do que o reino de Deus tem para você, é também um dever, amém? Se você não deve decidir não viver esses privilégios. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, olha só. Se você está no reino de Deus e você não vive os privilégios do reino de Deus, você se torna um mau testemunho para o Senhor, não é verdade? Né? Então, você vê, sabe que o Senhor, se você fizer um estudo assim meio que geral, principalmente do Antigo Testamento, você vai ver que o Senhor sempre teve uma preocupação em o seu povo usufruir do melhor, para que o nome dele fosse glorificado. Nós vemos, por exemplo, quando a rainha de Sabá, ela foi visitar Salomão, e quando ela viu a excelência daquilo que Salomão e os seus servos, o seu povo usufruía, ela glorificou o Deus de Salomão. Salomão perdeu uma oportunidade. Salomão podia ter convertido ela por causa dele, mas ele acabou desviando por causa dela. Pensa. Mas glorificou. Desviou glorificando. Tem uns que desvia queimando o filme de Jesus, né? Então, a gente vê que o Senhor, ele tem essa preocupação. Sabe, o Senhor, ele se ira com aqueles que decidem deliberadamente não viver a excelência do reino que Deus tem para eles. Não viver o melhor do que Deus tem para eles. E nós temos que viver o melhor, amém? Quem quer o melhor aí de Deus? Deus também quer o melhor para você. Mas não é só um privilégio. Não é só um privilégio. É um dever viver o melhor. Nós não devemos querer prosperar, por exemplo, simplesmente porque a gente quer prosperar. A questão não é o que a gente quer, a questão é o que Deus quer. A gente não pode olhar, a gente tem que olhar para as Escrituras, a gente tem que olhar para aquilo que Deus nos oferece, e por amor a Deus, por honra a Ele, por glória a Ele, nós não podemos aceitar não viver essas coisas, gente. A passividade, pastor, mas para mim está bom. Tá, Deus chamou para você fazer a sua vontade, então, benção. Claro que não.
Com certeza não. Amém? Dá uma glória a Deus aí. Eu fico mais animado para pregar aqui. Então eu quero começar a falar com vocês hoje sobre 3 coisas aqui. Tá bom? Nós vamos falar hoje sobre a primeira, na segunda a gente vai demorar uns dias, né, e na terceira também. Então, né, tem 3 coisas importantes. Primeiro, eu quero começar falando para vocês sobre os benefícios do reino de Deus. Então, o reino de Deus tem benefícios. Amém? Depois eu quero falar para vocês sobre como que se entra no reino de Deus. Quem quer saber como entra no reino de Deus aí? Então, a Bíblia nos ensina como que se entra no reino de Deus. Eu já vou dar a dica. A igreja, ela é a porta de entrada para o reino. A igreja é a promotora do reino de Deus. A igreja, ela é, no meio do império das trevas, a embaixada do reino de Deus. Quando um estrangeiro quer entrar na nossa nação, ele tem que procurar o que no país dele? A embaixada brasileira, para conseguir um visto. Se você quiser dar um rolê nos States, na América, você vai ter que ir na embaixada norte-americana e você vai ter que pedir um visto para que você possa entrar nos Estados Unidos e usufruir. Não é? Lá você vai comprar as coisas mais baratas, mas quando você volta para cá, eles já te dão um imposto para você pagar. Oh, Jesus, Deus tem misericórdia do nosso Brasil, não é verdade? Aleluia. Meu Deus do céu, tudo mais caro, não é? Meu Deus do céu, né? A gente vai comprar um telefone aqui, né? Alegre tem filho que mora lá na Inglaterra. Quanto é que é tal coisa aí? Ah, meu irmão, cada vez que falo o preço, meu Deus do céu. Jesus, o Senhor não quer me chamar para o Reino Unido, não? O Senhor não quer me chamar para morar, me envia para a Suíça. Me envia para a Suíça, me envia para, sei lá, me envia para, né, para Mônaco. É isso que te digo, filho meu, vai para Mônaco abrir a casa da bênção lá. Entendeu? Nossa, Deus, que maravilha. Já pensou? Um samambaia em Mônaco. Isso, meu irmão. Né? É literalmente os que não são para confundir os que são, né? Mas, essa é outra história, né? A igreja é a porta de entrada, amém? A igreja é a porta de entrada. Jesus disse que Ele é a porta. E quem entra pela porta é o pastor, mas quem não entra pela porta é quê? É o quê? É o ladrão. É óbvio que nós usamos esse texto para nos referir a Satanás. Mas então esse texto não está falando de Satanás, não. O que você está dizendo? Você está dizendo que toda pessoa que quer usufruir do privilégio do reino de Deus, sem entrar pela porta, é ladrão. É o quê? Ladrão. E o ladrão, o que ele faz na igreja? Mata, rouba e destrói. Você viu aquele irmãozinho abençoado? Digamos assim, eu estou falando um monte de coisa para você aqui, pregando. Aí, Deus está me usando para quase te convencer. Aí, e na Escritura Sagrada. Aí vem aquele irmãozinho, mas não é bem assim, não. Está escrito que é tudo de graça. Não precisa fazer nada, não. Tetelestai. Está consumado, está feito. Pode ficar tranquilo. É só assistir o culto. Não precisa nem dizimar, porque diz do Antigo Testamento. Digo, é antes do Primeiro Testamento, só para a sua ideia. Você está me entendendo? Não é pecado, não vai para o inferno, não. Ele está querendo te convencer a pular a janela. Ele não quer que você entre pela porta, pelo caminho, não quer que você use a chave. Ele quer que você pule a janela. Esse tipo de pessoa, o que faz com as pessoas da igreja? Mata, rouba e destrói a fé daquela pessoa. Por isso que muitos desviam. Não é? Mas não é bem assim, não. Mas se você tem certeza que não é bem assim e que eu estou errado, poxa vida, tenha misericórdia de mim e me conte. Missionário, eu acho que o senhor pregou uma besteira ali,
entendeu? Não está escrito na Bíblia, o senhor forçou, né? O senhor está aí apelando, né? Né? Mas não. Por que a pessoa não faz isso? Porque ela não tem interesse em promover a verdade. Ela tem interesse em disseminar a dúvida, em disseminar a contenda, em disseminar a incredulidade. Em todo lugar tem isso, aqui também deve ter. Você está me entendendo? O que esse tipo de pessoa faz? Não, você pode usufruir, Deus é contigo, você vai ser abençoado, não tem esse negócio de dever, não, é só graça, só graça, só graça, só graça, só receba, 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 só receba, né? Tudo bem, né? Eu gosto de receber, e já recebi, e recebo muitas coisas de Deus. Mas aí a pessoa ela quer pular a janela. Quem não entra pela porta é o quê? É ladrão. E ladrão faz o quê? Mata, rouba e destrói. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, meu irmão, olha só. Gente, tem crente que pensa, só vou fazer um parênteses aqui, tem crente que pensa que o principal problema da igreja é demônio. Meu irmão, não é. A irmã falou que é nós mesmos. Porque demônio, meu irmão, quem já pensou demônio aí? E do primeiro demônio a gente nunca esquece. Isso é um monte, o primeiro eu me lembro. E eu achei interessante o negócio. Eu mandei baixar a mão, baixou. Mandei baixar os pés, baixou. Mandei ficar quieto, ficou. Eu fiquei, rapaz, eu com uns 13 endemoniados em casa não fazia nada. Vai cozinhar, vai lavar o louça no nome de Jesus, vai limpar o chão no nome de Jesus. Rapaz, eu acho que libertar o povo não é um bom negócio. Você está me entendendo? Né? Rapaz, vou chamar uns pecadores lá em casa, oro para ficar possesso, e manda fazer as coisas, depois manda já vai embora, e o irmãozinho está lá, opa, não aconteceu nada não, pode ir embora agora. Né? Não pago a diária. Não é? Se a Celina não fosse liberta, eu ia fazer isso com ela. Estou brincando, irmã. Mas a Celina é liberta. Irmão, o diabo, ele obedece o Senhor. Você está me entendendo? Ele se sujeita à autoridade do nome de Jesus. Mas os crentes não. Que querem fazer um caminho contrário, querem convencer os outros ainda. Então, gente, diabo, né? Ah, pastor, tive uma visão que o demônio se levantou. Vixe, meu irmão, não é que ele não tenha se levantado. Eu acredito na sua visão que ele se levantou. Mas eu acredito na Bíblia também que ele diz que ele vai cair. Não é verdade? Sim ou não? Agora, meu irmão, dificilmente alguém sonha. Ah, pastor. Às vezes sonha, mas ele espiritualiza o negócio. Pastor, eu sonhei que uma pessoa tinha entrado na igreja para destruir a igreja, pastor. Mas eu sei que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, só pode ser um demônio. Dá vontade de dizer, não é demônio não, filho, é ser eu mesmo. É gente, você está me entendendo? Que quer entrar pela janela, que acredita que existe outro caminho, outra forma, outro jeito, que não a santidade, que não a devoção, né? Que não se tornar um servo, né? Esse é o caminho, né? Mas isso é outra história. Então, a igreja é a porta de entrada para o reino de Deus. João 3,5 diz assim, Jesus disse, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do... Onde é que a pessoa se batiza? Como é que a pessoa se batiza? Na água. Mas quem batiza esse ser humano e a pessoa se batiza? Eu me joguei. Eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é bíblico ou não? Não. Há alguém que está na posição de embaixador do reino, porque faz parte da igreja, que tem autoridade de dar o visto, não é? Ele te batiza e você entra. Precisa de alguém para te batizar, não é verdade? Uma autoridade. Né? João Batista batizava, Jesus batizava, Paulo batizava, Filipe batizava, mas você vê qualquer um batizando na igreja? Qualquer um? Não.
Uma pessoa para batizar alguém, ela tem que ter assumido a responsabilidade de embaixador de Cristo. Você está me entendendo? Ah, pastor, mas que história é essa? Que o homem tem que ter autoridade, meu irmão. Olha, João Batista pensou que nem você. Quando Jesus foi até ele, falou assim, não é eu que tenho que batizar você, é você que tem que batizar. O que Jesus falou? Vamos fazer assim, porque é assim que o Pai quer. Então, Deus colocou ordem em tudo, sim ou não? E nós temos que sujeitar a ela, não é? Só não basta também nascer só da água, né? Tem que também nascer do Espírito. Agora, no nosso contexto de igreja, a célula é a porta de entrada para a igreja. A célula te conecta à igreja e a igreja te conecta à célula. É claro que célula é só um nome, mas se você pegar a estrutura da igreja primitiva, eles se reuniam no templo e nas casas, não é? Então, uma pessoa, ela pode converter no templo, mas como que ela vai ser integrada ao corpo? Através de um pequeno grupo, sempre foi através de um pequeno grupo. Pessoas que ali vão ter um cuidado, pessoas que vão abraçar ela, pessoas que vão, se integrar com ela. Nós não somos uma igreja pequena, nós não somos uma igreja grande, desculpa. Mas aqui, agora, a gente pode se integrar? Não, automaticamente, então, mesmo que isso não fosse uma coisa organizada na igreja primitiva, a gente vê que as pessoas acabavam se reunindo em grupo, porque se reuniam no templo e nas casas. Isso quer dizer que, depois que eles saíam do culto, eles iam tudo para uma casa só? Não. Então, iam para um lado, outro para o outro, um dia estava no templo, outro dia estava nas casas, e a pessoa se integrava através de um grupo pequeno. Amém? Não é? E a célula, então, ela tem esse papel na nossa vida, né? Por isso que os pequenos grupos, por isso que você fazer parte de uma liderança, não é? Você fazer parte de uma equipe na igreja, de uma eclésia, né? Se você estudar a origem do termo igreja, que vem de eclésia, não é? Era um pequeno grupo que o Império Romano mandava para uma região para conquistá-la culturalmente, e depois o exército ir. Também era, um pequeno grupo que aconselhava o rei, que ajudava ele nas suas tarefas. Esse é o sentido. E sempre era um pequeno grupo, não era um grupão. Não é? A própria estrutura do reino de Israel, que era a sombra do que era o reino de Deus. Jetro aconselhou Moisés para organizar em liderança. Ele falou assim: Jetro, você está doido? Você vai morrer, vai matar os outros, e a tua mulher não vai te aguentar, não. Levanta líderes de 100, de 1000, de 100, de 50 e de 10. Organiza o povo em grandes lideranças, médias lideranças e pequenas lideranças. Por quê? Para que todo mundo tivesse as suas necessidades atendidas. Sim ou não? Sim. Aquele foi o embrião, foi a organização básica, estrutural do povo de Israel, e assim se deu até por todo o tempo que Israel foi uma nação tribal, depois passou a ser reino, mas enquanto viveu como tribo, quando era uma organização tribal, era assim que funcionava. Quem foi que eles enviaram para espiar a terra? Líderes, os líderes de grande grupo, foram 12 espias, um representando cada tribo, Por quê? Para que todo mundo pudesse estar integrado ao corpo, ninguém ficasse à margem. Ninguém ficasse como? À margem. Deus não quer que você fique à margem, senão você vai ficar à margem, não é? Agora, quais são, aqui de uma forma bem rápida, os benefícios do reino de Deus?
não é? Tem um texto aqui na Bíblia que ele resume assim, nós vamos voltar a falar nisso com mais calma, mas tem um texto aqui na Bíblia que resume assim, de uma forma assim bem abrangente, os privilégios e deveres que nós temos no reino de Deus, amém? E esse texto está lá em Romanos, capítulo 14, no versículo 17, Romanos 14, 17, ele diz assim, ó, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. O que o reino de Deus é? Justiça, paz e alegria no Espírito. Você vai encontrar justiça nesse mundo? Salomão, ele disse que observou tudo que o homem faz debaixo do sol. E ele disse que onde se devia encontrar a justiça, ela não estava lá. O mundo é assim. Ah, pastor, já que o mundo é assim, vamos deixar para lá? Não. A igreja é a luz para o mundo e sal para a terra. A igreja tem que denunciar a injustiça desse mundo. A igreja tem que combater com as armas da fé a injustiça desse mundo, sim. A igreja tem que estar presente em todas as áreas da sociedade, militando para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita nos céus. A gente não pode deixar o diabo, a gente não pode deixar o mundo facinho para o diabo. Vamos fazer oposição. A Bíblia diz que tem algumas coisas que não acontecem porque ainda há um que resiste. Quem é que resiste? A igreja. Eu resisto, e você? Amém mesmo? Tá bom. Vou acreditar que eu sou um homem de fé. Então, eu elenquei aqui 4 benefícios rapidinho, né, sobre o reino de Deus. Primeiro, né, pegando lá o gancho do texto que lemos lá, que ele nos libertou do império das trevas. Primeiro, o primeiro benefício está no reino dos céus, é estar livre da influência dos seres que dominam, governam, controlam, policiam e organizam o império das trevas. Eu me lembro quando eu me batizei, fui no meu encontro com o amor de Deus, batizei, eu tive uma conversão assim, forte no meu encontro com Deus, foi em dezembro de 2001. Desde criança, eu via demônio, eu via vulto em casa. Eu já contei meu testemunho para vocês, né? Minha mãe estava grávida de mim, a minha tia, crente, levou, eu não tinha virado ainda, levou a minha mãe no centro de macumba, o seu tranca-rua, deu uma baforada de cigarro, cachimbo, sei lá, charuto na barriga da minha mãe, colocou a mão assim na barriga dela e fez assim e me virou. Falei, desde que nasceu o diabo já estava me relando, entendeu? E aí, meu irmão, em função disso eu tive uma infância conturbada, pesadelo, via demônio, tinha medo de escuro, não podia ligar nem liquidificador em casa naquele tempo, fazia um barulho do veneno, que eu tinha que sair correndo de casa, por causa do barulho que me atormentava, porque era um barulho semelhante ao que eu ouvia quando estava sendo atormentado pelo demônio. Ele tinha paralisia do sono, acordava parecendo que não conseguia respirar direito, tinha insônia, por isso que eu tenho essa cara de velho aqui. Meu irmão mais velho, 5 anos mais velho do que eu, ele parece mais novo do que eu, porque eu não dormia, comecei a me estragar, o diabo me judiou, entendeu? Não é? Você acha que foi fácil a minha vida? Não, tem testemunho pra caramba. Meu irmão, com 25 anos, fui no encontro com o amor de Deus. Olha a missionária rindo das desgraças do marido dela. Você viu que mulher gosta de ouvir desgraça do marido dela? Meu misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Aí, meu irmão, olha só, eu voltei para casa e dormi, e eu nunca mais tive problema de visão, de sensação. Meu irmão, nem arrepio eu sinto mais, só quando está muito frio.
Você está me entendendo? Rapaz, eu não entendi o que tinha acontecido, não é? Eu me lembro quando, né, o Abraão começou a pregar lá sobre o pecado, e cada pecado dava espaço a um demônio na vida. Eu falei, nossa Deus, eu estou crivado, velho. Meu Deus do céu, o que eu fiz? E na hora da libertação, cheguei a afrouxar assim o joelhinho para pensar assim, hoje tu vai. Chegou, eu falava com o demônio desde mim assim, hoje é o teu último dia na minha vida, Satanás. Não sei quantos são, mas vocês vão tudo embora. Fiquei frustrado porque eu não fiquei possesso. Queria endemoniar e não demoniei. Queria ser liberto. É que naquele tempo eu acreditava que se não ficasse possesso não era liberto. Não é? Mas, cara, eu vi que eu comecei a dormir. Parei de ter visão. Parei de ter sensação. Parei de ter aquelas síndrome da paralisia, que sabe como é que é? Como é que é o nome daquilo mesmo? Paralisia do sono. Muito pelo contrário, é que eu mexia mesmo. Entendeu? Aleluia. Então, cara, eu saí do império das trevas. Ô pastor, mas eu já fui batizado e eu continuo tendo essas coisas, filho. Alguma coisa você fez de errado aí, né? O senhor começou a tirar, você pulou do balão, puxou o paraquedas, não, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho, porque a gente faz assim, não é? Eu converti, eu falei, não, pecado na minha vida nunca mais, acabou. Pecado na minha vida a partir daí foi só por acidente, nunca mais porque eu planejei, porque eu quero, porque acho que eu não vou conseguir, acho que eu não vou ter força, nunca mais, essas coisas assim. Deve ter pisado na bola, sim, pequei, sim, mas porque eu vacilei, aí depois eu arrumei uma estratégia que eu sigo até hoje, nunca mais caí na desgraça do pecado. Você está entendendo? Então a gente sai do império das trevas, chega de opressão, chega de ficar, né, perturbando o demônio. Se eu estou em algum lugar, alguém fala assim, pastor, viu um demônio? Eu falei, pode deixar aí, porque eu não tenho nada com ele, não tem nada comigo, já era. Não, pastor, mas eu estou preocupado. Então você está com um problema. Não é verdade? Crente que se preocupa com o demônio, meu irmão, tem problema. Não está certo não esse negócio. Você está me entendendo? É o demônio que tem medo do crente. Não é o crente que tem medo do demônio. Então a gente sai dessa influência, dessa perturbação, desse lugar de trevas. Irmãos, olha aqui, né? Volta e meia, tem crente falando assim para mim assim, mas missionário, por que Deus não acabou com o diabo de uma vez? Por que deixa o diabo perturbando a gente? Tem uma coisa, gente, olha só, o diabo, ele está preso aonde? Na escuridão. Onde é que o diabo está preso? Na escuridão. É que nem um cachorro preso numa casa. Ele só vai te pegar se você entrar onde ele está preso. Se você não entrar onde ele está preso, ele não te alcança. E ele está preso e preso ainda com correntes. Agora, se você for até onde a corrente alcança, filho, ele vai te pegar, porque ele é cão e cão bravo. Porque física, não importa o ambiente físico que a gente está, importa onde nós estamos espiritualmente. Eu estou no reino do Filho do amor do meu Pai. E você está no império, no reino dele ou no império das trevas ainda? Não é? Você já se desvinculou, porque quem peca é escravo do pecado. Lugar de escravo é no império. Lugar de liberto é no reino. Você está me entendendo? É você dar acesso ao diabo na sua vida. Porque você está onde ele está. Você decide viver em trevas. Aí ele te alcança. Porque o diabo não é problema, ele está preso, gente. O cão pode ter a brabeza que for, mas se ele está preso, está preso. E esse é impossível de se soltar. Vai ter um tempo que quem prendeu vai soltar ele, vai ou não vai? E ele vai ficar solto por um tempo. Mas agora, ele está preso. Mas ele só vai ser solto depois que muita coisa boa para nós acontecer. E mesmo solto não vai ser ameaça para a gente. Amém? Então, primeira coisa que o Senhor nos dá, primeiro benefício, é estar liberto do império das trevas. Segundo, é a justiça. Eu não vou explicar isso hoje, mas domingo que vem a gente fala sobre isso.
O terceiro é a paz. E o quarto é a alegria. Né? Essas quatro coisas, principalmente as três, né? Que a outra é o benefício de ter saído do império das trevas. Esses outros três são benefícios por ter entrado no reino do Filho do seu amor. Não é? Justiça, paz e alegria. No reino de Deus, a justiça dele te alcança. E o que você tem que fazer com a justiça dele? Coloque ela em primeiro lugar. No reino de Deus, a paz de Deus te alcança. O que a paz faz? A paz guarda a tua mente e o teu coração, porque a paz se torna o árbitro de Deus nas suas decisões e você consegue fazer escolhas abençoadas. E a alegria do Senhor nos torna fortes. Você está entendendo? Nos torna fortes. Essas três coisas resumem os grandes privilégios do reino de Deus. Mas cada uma delas te dão encargos do mesmo tamanho dos privilégios. Amém? E a partir de domingo que vem, eu quero começar a te ensinar, através das Escrituras, a você viver os privilégios. Depois vamos entender como que através da igreja você consegue acessar o reino dos céus. E depois como através do pequeno grupo você consegue se integrar à igreja do Deus vivo. Ser um embaixador de Cristo. Receber a chave do reino dos céus. Nada de pular janela, nada de gerar confusão, nada de matar, roubar e destruir, mas vamos entrar pela porta, amém? E nós faremos mudança na nossa vida, para que possamos viver essa verdade e usufruir desses grandes privilégios, amém? Aleluia! Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor.